A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, hoje nós vamos meditar num tema que fala poderosamente aos corações. Eu me alegrarei no Senhor. O que será que passava no coração de um profeta quando ele escreveu essa frase dentro de um contexto? E o contexto nós vamos ler agora para poder compreender como ele estava espiritualmente, para que pudesse produzir essa maravilha que hoje nós nos deleitamos. Abacuque escreveu isso aproximadamente 2650 anos. E para que nós tenhamos uma ideia desse tempo, o Brasil tem 520 anos. Então, há muito tempo atrás, o profeta Abacuque, dentro de um contexto social, ele produz essa frase: eu me alegrarei no Senhor. E eu quero ler esse texto onde existe essa frase. Diz assim, Abacuque capítulo 3, dos versículos 17 até o 19. Abacuque 3, do 17 até o 19. Diz assim a palavra do Senhor: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das corças e me fará andar sobre os lugares altos. Esta maravilha produzida pelo profeta Abacuque ficou eternizada na palavra do Senhor. A palavra de Deus é um livro atual. Ele foi escrito durante muitos séculos por muitos escritores, mas quando nós começamos a ler de Gênesis a Apocalipse, parece que um só escritor sentou, tomou a pena e começou a escrever e não parou mais. A sequência é tão maravilhosa, a sequência é a confirmação do Espírito Santo das coisas que foram se sucedendo através da história, onde Deus estava no controle. E esse contexto social em que Abacuque escreve esse texto, ele parece que nós estamos abrindo o jornal de hoje. E existiam ali, nessa sociedade em que Abacuque estava inserido, corrupções. O povo estava completamente corrompido. Os juízes afrouxavam a lei para os corruptos. Os governantes eram malignos. Os ricos defraudavam os pobres e ficavam impunes porque a lei era frouxa, porque os juízes recebiam peitas. E a palavra de Deus deixa bem claro de que Abacuque estava preocupado com isso. Abacuque era um profeta que observava toda essa degradação da sociedade, ele observava toda essa podridão que havia entre o seu povo. E ele já estava cansado de suplicar a Deus, cansado de clamar a Deus pelo desequilíbrio social, porque esse povo não buscava mais a palavra de Deus. E em Abacuque capítulo 1, versículo 1 até o 4, ele diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás?
Por que razão não me mostras? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Parece que nós estamos lendo o jornal de hoje. Parece que nós vemos o que acontece na nossa sociedade hoje. A justiça não se manifesta para os corruptos. A sociedade geme porque os corruptos roubam o dinheiro público e continuam impunes, porque os juízes não estão dispostos a aplicar a lei. A lei é distorcida para aqueles poderosos. E Abacuque contemplava toda essa distorção da sociedade, toda essa injustiça que era praticada, e clamava a Deus. E ele achava que Deus não estava vendo essa injustiça, que Deus não estava ouvindo os seus clamores. E ele fica impaciente e começa a fazer perguntas para Deus. E ele diz para Deus, no capítulo 1, dos versículos 12 até o 14 do seu livro Abacuque: não és tu desde a eternidade? Ele falando com Deus: ó Senhor, meu Deus, meu santo, nós não morreremos, ó Senhor. Para juízo o puseste, e tua rocha o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Ele estava indignado porque ele achava até que Deus talvez não estivesse vendo nem ouvindo, ou fazendo vistas grossas para toda essa injustiça que se cometia. Mas Deus estava atento, Deus estava vendo, e Deus estava também ouvindo tudo o que acontecia. Ele estava observando, e no momento certo, Deus iria agir. A resposta de Deus para Abacuque vem bastante pesada. E Deus diz: vede entre os gentios e olhai e maravilhai-vos. Abacuque capítulo 1, versículos 5 e 6. E admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra, que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eu estou vendo, Abacuque, o castigo vem pesado. Você está achando que está difícil? Você está achando que tudo isso que está acontecendo é uma coisa ruim? Está colocando interrogações? Você vai ver coisas piores. Se prepara, porque a justiça de Deus vai cair como uma espada em cima desse povo infiel, desse povo que só comete atrocidades, desse povo corrompido, desse povo que não aplica a lei para os poderosos. Somente os pobres é que sofrem o rigor da lei, mas ela é distorcida quando se trata de corruptos poderosos. E se prepara, que você vai ver coisas terríveis, você vai ver coisas muito grandes. Eu estou atento. E no capítulo 2, versículo 9, Deus diz: ai daquele que para a sua casa ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de livrar-se do poder do mal. Versículo 19 do capítulo 2. Ai daquele que diz ao pau: acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Estavam buscando a idolatria, fazendo coisas abomináveis ao Senhor, mas Deus estava atento. Deus estava na sua torre de vigia. Deus estava observando as atitudes de cada homem. Assim como hoje, Deus observa. Não pense que Deus não está atento
ao que está acontecendo no Brasil. Não pense que Deus não está atento ao que está acontecendo no mundo. O mundo se afastou das coisas de Deus. O mundo hoje não tem mais prazer na palavra do Senhor, não tem mais prazer nas coisas de Deus. As coisas criadas pelo homem estão ocupando o lugar de Deus no coração de toda a humanidade. A maioria das pessoas não liga para a palavra de Deus. E tudo o que está acontecendo hoje, nós vemos coisas terríveis acontecendo. A sociedade já não é mais a mesma. Hoje não podemos mais ter a liberdade de conversar com ninguém. Quando entramos no trem, ou no metrô, ou no ônibus, ou em qualquer lugar, ninguém mais conversa, ninguém mais dialoga. As pessoas estão hipnotizadas com os seus celulares nas mãos. Nada mais quer a sociedade com Deus. Eles só querem viajar, navegar pela internet, se comunicar através de celulares com seus amigos distantes, mas não conversam entre si, não dialogam, não buscam fazer aquilo que agrada a Deus. A sociedade está caminhando para um rumo incerto. A sociedade está mergulhando num sistema caótico e, infelizmente, as nossas autoridades não temem a Deus. Não estão preocupadas em fazer justiça, não estão preocupadas com as vidas dos homens, como eles dizem, estão preocupados com lucros financeiros e para enriquecer, para multiplicar, como diz Deus, para multiplicar cobiçosamente, para multiplicar bens mal adquiridos. Eles fazem de tudo, eles passam por cima de outras pessoas, não têm mais dignidade e eles multiplicam para si coisas que não são suas, dinheiro roubado da sociedade. Hoje, infelizmente, a realidade é exatamente igual a 2.650 anos atrás, na época do profeta Abacuque. Quando olhamos para os nossos juízes, quando olhamos para as nossas autoridades maiores, elas estão envolvidas em falcatruas, elas estão envolvidas em coisas que, se fossem reveladas totalmente, causariam espanto. Nós sabemos que as coisas estão acontecendo por debaixo do pano, mas elas acontecem escondidas e mesmo assim, muitas vezes a sociedade descobre através das investigações policiais. E nós ficamos sabendo somente aquilo que se publica, mas nem tudo é publicado. E existe muita coisa escondida que Deus vê, Deus ouve, Deus sabe de todas as coisas que está acontecendo. Eles podem se esconder da lei e podem se esconder muitas vezes do povo, com as suas decisões autoritárias, tirânicas, tirando muitas vezes a liberdade de escolha da sociedade, tirando muitas vezes o livre-arbítrio da sociedade e fazendo aquilo que eles querem, porque acham que o povo é apenas uma massa de manobra. O povo não tem vontade própria, exatamente como observava Abacuque há 2.650 anos atrás. Por isso, nós precisamos orar e colocar nossas vidas nas mãos de Deus, confiar que o nosso Deus é um Deus de providência, o nosso Deus é um Deus de justiça, e Ele fará justiça contra essas pessoas que hoje oprimem a sociedade, tiram a sua liberdade, escondem as falcatruas, as corrupções e as roubalheiras para se beneficiar, para multiplicar os seus bens mal adquiridos. Deus está vendo e Deus vai castigá-los. Mas nós que cremos no Senhor,
nós temos que proclamar como o profeta Abacuque, confiando em Deus, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como das corças, e me fará andar sobre os lugares altos. Abacuque, naquele contexto, sabia que a subsistência do povo iria ficar muito difícil. Como nós estamos passando agora uma situação difícil na nossa sociedade, e ela vai se tornar mais difícil ainda porque esta praga que o mundo está enfrentando, ela está dificultando ainda a subsistência das pessoas. Mas nós temos que estar firmes na palavra do Senhor. Nós temos que crer que Deus vai nos manter de alguma forma, vai nos abençoar, vai nos livrar de tudo isso que está por vir, porque Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa força, Ele fará os nossos pés como os das corças, Ele tem que ser a nossa alegria. Eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Que Deus abençoe, meu amado, e permaneça firme na palavra do Senhor, porque as coisas que virão à sociedade, aquelas pessoas que estão oprimindo a sociedade, oprimindo os pobres, se corrompendo, roubando o dinheiro que não é deles, multiplicando bens. E pense bem, eles não estão preocupados com vidas, não. Eles estão preocupados somente em se tornar mais poderosos, ricos. Eles lutam, são ambiciosos pelo poder, tiranos. Exigem que as pessoas façam aquilo que eles querem, mas eles mesmos nem com um dedo querem tocar nessas coisas que lhe exigem das pessoas honestas. Que Deus te abençoe, meu amado, que Deus abençoe a tua família e permaneça firme e sempre se alegre no Senhor, sempre proclame: eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.